Obrigado pelo convite, pessoal. Adoro falar em eventos, principalmente em eventos de faculdades e tal. Bom, então é o seguinte, né? Eu chamo essa palestra aqui. Essa palestra é uma palestra fundamentalmente de marketing, para convencer vocês a se interessarem por Python, mas eu vou mostrar código, vou abrir o console aqui, cometer erros na frente de vocês. Eu queria só saber, antes de mais nada, assim, quantos aqui já tiveram algum contato com Python? Opa! Nossa, que sensacional. E quantos aqui trabalham com Python? Ganham dinheiro com Python? Legal, muito bom. Então, vou fazer de novo. O pessoal que está ganhando dinheiro com Python, levanta a mão quem já teve contato com Python. Esses são os caras que vocês vão contratar para fazer coisas. Certo? Tem que passar do mero contato para trabalhar com isso, que é muito legal. Então, essa palestra eu chamo de a arma secreta do Google, porque todo mundo que conhece um pouco de como que funciona o Google sabe que o Python é muito importante lá dentro. Quem já passou, quem já ouviu falar de processos de recrutamento no Google sabe que Python é um tema importante para eles quando eles estão recrutando. Tá? E eu encontrei, um amigo meu deu essa dica, eu encontrei lá no site do archive.org, que é um site do Internet Archive, uma instituição sem fins lucrativos americana que tenta preservar a memória da internet. Lá dá para você ver a home do Google em 98. Era assim. Quando você clicava no About, caía nessa página. E essa página aqui tem os créditos, tem aqui, por exemplo, desenvolvedores, Sergey Brin e Larry Page. Esses aqui são os fundadores e atuais, o Larry Page é o atual CEO, né? Tem os 3 desenvolvedores originais aqui, um monte de coisa, e aí tem software. Na linha do software, o que está escrito? GNU. Então, GNU é o toolset de GNU, que tem o GNU, o GCC, etc. e tal. Aqui está implícito a linguagem C. Linux, Python, Parasoft, que é um debugger de C, e GIMP. Tá? Esses foram softwares que eles usaram para fazer o Google. Tá? Veja que a única linguagem mencionada nominalmente é Python. Tá? Então, não é que o Google de vez em quando usa Python. O Google foi construído com Python e usa Python de forma fundamental hoje em dia. Eles não conseguem viver sem Python de jeito nenhum. Tá? Então, como a maioria aqui já teve contato, eu não vou falar muito sobre essas coisas aqui. Mas é o seguinte, eu gosto muito de Ruby também. Eu costumo falar que Ruby é a minha segunda linguagem favorita. Tá? Mas uma das vantagens que Python tem em relação a Ruby é que Python não teve uma killer app. Não teve o Rails. Todo mundo... Não. Python é usado para muita coisa em muitas áreas diferentes. E ele começou a crescer organicamente. Então, de repente, os cientistas descobriram que, hoje em dia, Python está chegando no nível de importância de Fortran na área de computação científica. Quem trabalha em computação científica sabe que é verdade o que eu estou falando. Um laboratório super importante americano acabou de lançar uma API para Python para fazer processamento de arrays de terabytes de informação distribuídos e tal. Tá? Então, ela é uma linguagem que é usada para muitas coisas diferentes. Tá? Ela estava no sistema S60 da Nokia, né? Alguns smartphones da Nokia têm Python. Ela vem pré-instalada em praticamente qualquer distro Linux, né? Ela é embarcada em produtos da IBM, da Oracle, por exemplo. Tá? A Oracle tem um produto chamado WebLogic, que usa Python como linguagem de scripting principal, etc. Tá? A graça de Python é que é uma linguagem de alto nível, assim como o Ruby. Nesse aspecto é igual ao Ruby. Né? O que significa ser uma linguagem de alto nível? É uma linguagem que você escreve pouco código para resolver problemas, relativamente. Né? Então é assim, por exemplo, uma vez eu fiz esse experimento, eu tinha um pequeno problema, eu resolvi ele em meia dúzia de linguagens que eu conhecia e passei para alguns amigos meus resolverem em outras linguagens. E tem um cara chamado Shiru, um cara da comunidade Python, que é bem conhecido na comunidade Python, que trabalhou como programador COBOL. E ele teve a manha de implementar o probleminha que eu passei para ele em COBOL. Esse aqui é o código dele em COBOL. Tá? Então, COBOL era considerado uma linguagem de alto nível nos anos 70. Né? Agora, aqui você tem 3 grupos de linguagens. Dá para ver claramente
E tem, além do COBOL, você tem um pelotão intermediário, vamos dizer assim, e lá na dianteira, em termos de expressividade, tem aquelas 3 ali, né? Só para vocês saberem, essa daqui é Java, essa daqui é C++, e aquelas 3 ali são Perl, Smalltalk e Python. O código ampliado, só para a gente ver, é isso. Tá? O tamanho da fonte é igual. Né? Então é por isso que a gente gosta de Python. Né? Porque você escreve pouco código e resolve problemas. Tá? Aí é o seguinte, um outro indicador da expressividade da linguagem, né? Da possibilidade de você fazer coisas interessantes com poucas linhas de código, é esse exemplo aqui do Peter Norvig. Né? O Peter Norvig é muito conhecido da comunidade de Python por 2 motivos. Primeiro, porque ele é um cara que está lá, é um professor de ciência da computação de Stanford, que está no Google desde o início, e que tem esse depoimento aí que está publicado no site Python.org há muitos anos. Né? Mas, além disso, ele é também autor desse livro. Quem já viu esse livro antes? Ah, é legal. Então. E, se você vai no site do livro, você vai ver lá que os autores do livro, quer dizer, alguém fez os autores do livro escreveram o pseudocódigo do livro, eles implementaram o pseudocódigo do livro em outras linguagens. Né? O Stuart Russell implementou em Lisp e o Peter Norvig implementou em Python, ou seja, ele curte Python. Tá? E aí teve um cara lá que implementou em Java. Né? Então essas são as implementações oficiais, vamos dizer assim, do código do livro. Tá? Agora, uma outra coisa que tem no blog do Peter Norvig, que é genial, é o seguinte. Aliás, tem uma coisa que eu queria mencionar aqui, não tenho slide sobre isso, mas é assim. No blog do Peter Norvig tem uma página chamada Aprenda a Programar em 10 anos. Learn to Program in 10 Years. Tá? E é genial. Tá? Leiam. Lá, bom, no blog dele, entre outras coisas muito interessantes, tem o código-fonte de um interpretador da linguagem Scheme em 113 linhas de Python. Tá? Tá aqui. E, para não ficar só na conversa, eu vou mostrar. Dá para alternar o microfone? Então, para não ficar só falando, eu vou mostrar. Então, ó, eu vou entrar aqui no interpretador Python. Quando a nave vem aí, escutar, né? Então, eu vou importar o lispy, que é assim, import lis, tá? É aquele código lá do Peter Norvig. Então, vamos rodar. O que tem o lis mesmo? Uma das coisas mais legais do Python é esse interpretador interativo, onde a gente pode explorar as coisas, né? Então eu dou dir num módulo que eu acabei de importar, eu posso ver o que ele me oferece como funções. Tem essa função REPL. REPL é uma sigla tradicional desse tipo de ambientes aqui, que é o Read, Eval, Print Loop. Né? É um laço que lê expressões, avalia e mostra o resultado. É o que o Python oferece aqui de cara. Né? Eu posso fazer 2 elevado a 1000, e o Python calcula. Mas se eu chamar lis.repl, veja que mudou o prompt. Tá? Agora nós estamos em outra linguagem de programação, a linguagem Scheme, que é interpretada nesses scripts Python. Tá? Então, a linguagem Scheme, ela é um pouco diferente. Por exemplo, para eu multiplicar 2 números, eu faço assim. Né? Todos os operadores são prefixos, tem essa sintaxe assim. Né? E aí vamos definir uma função para ver como é que funciona. Por exemplo, eu vou definir uma função chamada ponto de exclamação. Uma das graças de Scheme é que praticamente qualquer símbolo pode ser usado como identificador de variáveis e funções. E então, ela vai pegar um argumento N e aqui tem o corpo dela. Eu vou fazer uma definição recursiva de fatorial. Né? Então, como é que eu faço? Eu faço assim, if, se o N é menor do que 2, a gente devolve 1. Se não, a gente calcula o seguinte, a gente calcula a multiplicação
do m pelo fatorial de n menos 1. Tá? Agora o duro aqui é saber quantos parênteses eu preciso bater, né? Enfim, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, acho que é assim. Não. Ó, ele saiu do interpretador. Bom, eu tenho uma cola aqui, porque realmente essa sintaxe, eu depois estou fazendo, eu estou fazendo um interpretador desse tipo de sintaxe, um outro projetinho, e o meu é mais amigável. Quando tem falta parênteses, ele continua pedindo. Mas deixa eu ver aqui. Porque na apresentação eu fui malandro e coloquei aqui o código. Tá? Então eu posso copiar. E aí tem todos os parênteses necessários para que isso funcione. Tá? Então vamos lá de novo. Ó, você viu que eu saí, mas agora eu voltei. Eu tô aqui, eu chamo o Lisp Rep, então agora estamos aqui de novo. Eu vou definir a função e agora vamos calcular o fatorial de 5. Tá vendo? Funciona. O fatorial de 100. Funciona. O fatorial de 197. Esse eu já testei. Funciona. E o fatorial de 198, aí esbarra no limite dessa implementação, que vamos combinar que é uma implementação muito simples em 113 linhas de código, tá certo? Então, mas o que é importante mostrar é que isso aqui é um subset significativo da linguagem, permite você definir funções, etc. e tal, em 113 linhas de código, tá? Bom, outro exemplo que é legal mostrar é esse aqui, ó. Isso aqui eu vou fazer, na verdade, de um outro jeito. Não vou nem digitar o código que está aqui. Vou fazer assim, ó. Bom, vamos lá. Eu vou entrar no Python aqui e fazer assim, ó. Import tkinter. Tkinter é uma das várias bibliotecas que tem em Python para você fazer interfaces gráficas, né? GUIs, né? Então nós vamos fazer o seguinte aqui, por exemplo. Eu vou criar um relógio usando uma classe do tkinter chamada label. Tá? Então, isso daqui é a instanciação de um... Você viu que abriu uma janela aqui? Então, porque quando eu instanciei um objeto gráfico do tkinter, ele já construiu a janela. Tá? Então, muito bem. Nessa janela, que na verdade contém apenas um label, um rótulo, um lugar onde eu posso botar texto, nós podemos botar a hora atual. Como que a gente faz para saber a hora atual? A biblioteca padrão do Python é muito rica, tem funções para fazer um monte de coisas. Lógico que a hora atual é uma das coisas mais simples que tem que ter e tem. Então nós temos aqui, ó, from time import strftime. Então essa função funciona assim. Eu passo para ela uma formatação, por exemplo, eu quero a hora em formato de 24 horas, 2 pontos, os minutos, 2 pontos, os segundos, tá? E toda vez que eu chamo, ela me mostra a hora nesse formato, tá? Então, se eu pegar o item, os objetos gráficos do tkinter, eles são coleções de atributos, tá? Meio como se fossem dicionários ou hashes, tá? Então, se eu pego aqui o text e ponho isso, e aí eu falo para ele se diagramar, ó, você viu que apareceu a hora ali, ó? Tá? Só que está muito pequena, né? Então vamos fazer o seguinte, rel font igual a Helvética 120 bold. Agora ficou mais decente, tá? Bom, então, e para fazer um relógio mesmo? Para fazer um relógio, o que a gente precisa é criar uma função que atualize esse atributo text do label lá. Então, nós vamos criar uma função chamada tic-tac. Tá? Ó, o que faz a função tic-tac?
fazer assim, agora igual a strftime, tá? Então, com isso eu pego a string da data de agora. Aí eu verifico. Se o rel text é diferente, quer dizer que o relógio está atrasado, né? Diferente de agora, entenderam essa lógica aqui? Então eu falo que o rel text é igual a agora, e falta só mais uma coisa. Eu quero que essa função se chame de novo daqui a 1 segundo, tá? Então, como é que faz isso? Em qualquer sistema de programação para GUI, em qualquer linguagem de programação para GUI é uma atividade de programação orientada a eventos. Então, você pode definir, por exemplo, um timer onde você fala, eu quero que me invoque daqui a pouco. Tá? No caso aqui, eu uso um método chamado after, onde eu digo, se eu fizer de um em 1 segundo, tem horas que ele vai parecer que vai pular, porque vai coincidir dele olhar logo antes. Então, na verdade, eu vou fazer a cada 100 milissegundos. Tá? Então, estou falando para ele a cada 100 milissegundos chamar de novo a função, ou melhor, não a cada 100, daqui a 100 milissegundos chamar a função tic-tac. Tá? Então, olha, se eu fizer aqui, ó, tic-tac, tem lá o relógio funcionando. Tá? E o mais interessante é que eu estou aqui ao vivo com um ambiente, um programa funcionando. Tá? E eu posso fazer o seguinte, rel, como é que é mesmo? Eu sempre esqueço essa parte. Acho que é, vamos lá, rel foreground, deixa eu mostrar o relógio, foreground igual a red. Olha lá, tá vendo? Então eu estou manipulando, tá? Então isso é uma coisa, é assim pessoal, tudo na vida tem vantagens e desvantagens, certo? Vamos combinar? Então é o seguinte, linguagens estaticamente compiladas como C#, Java, C++, têm vantagens de desempenho inegáveis, não adianta negar isso, tá? Mas as linguagens interpretadas como Python e Ruby têm outras vantagens. Por exemplo, o Python tem esse console hiper maduro, que é uma coisa que existe desde o começo, é uma coisa fundamental que a comunidade usa muito, tá? E esse console permite que a gente consiga fazer depuração num servidor de aplicação rodando Python em produção. Você pode se conectar num servidor que está lá respondendo requests para inspecionar o estado dele de um jeito que às vezes é necessário para resolver bugs difíceis que de repente acontecem no ambiente de produção e não acontecem no ambiente de testes. Tá? Então, essa é a graça de você trabalhar com uma linguagem interpretada. É você poder se conectar num processo rodando nessa linguagem e interagir com ele com todo o poder. Tá? Então, vamos em frente. Então, eu mostrei, isso aqui seria como a gente implementaria esse exemplo num código que poderia botar no sistema de arquivo e dar double click e ele funcionaria. Tá? Aqui ele está mais completinho. Tá? Repara uma coisa, tá? Aqui tem uma outra diferença em relação a Ruby. Tá? No exemplo do Peter Norvig, só tem uma classe aqui, ó. Todo o resto do programa está estruturado apenas na forma de funções. Tá? Esse exemplo aqui não tem classe nenhuma. O próximo exemplo que eu vou mostrar, que é um cliente de Twitter, acessa o Twitter e dá os resultados lá, também não tem classe nenhuma. Então, Python, embora seja uma linguagem orientada a objetos, sempre foi desde o início uma linguagem orientada a objeto, ela segue a filosofia da linguagem C++, no sentido que ela não te obriga a programar orientado a objetos. Você não é obrigado a criar classes. Você cria quando faz sentido como um tipo de abstração para o seu projeto. Além disso, o Python suporta também o paradigma funcional. Tá? Esse aqui é um outro exemplo, esse aqui tem uma classe. Tá? Esse aqui é um servidor TCP, que se você acessa nessa porta, ele diz a hora. Tá? E esse aqui é um exemplo divertido que é o seguinte, é uma planilha eletrônica, escrita em 10 linhas de código. Claro, é a essência de uma planilha eletrônica. Tá? Eu não vou demonstrar aqui, porque o tempo que eu tenho é bem curto. Né? Aliás, que horas que eu tenho que terminar? Só para eu me controlar.
15 minutos. Falta 15 minutos. Tá bom, beleza. Olha, então, ó, o que faz isso aqui? Ó? Quando eu importo essa planilha, eu instancio a planilha, tá vendo? Ela se funciona como um dicionário também. Eu coloco valores nessas células, vamos dizer assim, A1, A2, tá vendo? Eu coloquei o pi, que foi uma função que eu importei do módulo math, e eu passei para o construtor da planilha algumas funções, tá vendo? Passei o seno e o pi, tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Olha, eu coloquei uma fórmula na célula B1, que é A1 vezes A2, ou seja, o valor de B1 é π vezes 0,5, tá? E na fórmula B2 eu coloquei a fórmula seno de B1. E aí quando eu acesso o B2, ele me diz, dá 1, certo? Que o seno de π sobre 2, nós aprendemos que é 1, né? Tá vendo? Isso aqui é todo o código para que isso aqui funcione, tá? Todos os exemplos que eu mostrei até agora são exemplos completos. Não são exemplos que estão chamando bibliotecas mágicas que fazem um monte de outras coisas. Aqui nem está chamando biblioteca nenhuma, tá? Quando estamos chamando bibliotecas, são bibliotecas da biblioteca padrão. Ah, não, isso não é verdade. Nesse caso aqui, não. Esse caso aqui, eu estou importando uma biblioteca muito sofisticada chamada Twisted, que é uma biblioteca que permite fazer programação assíncrona. Quem já ouviu falar de Node.js? Levanta a mão. Hã? Ah, teve hoje de manhã. Legal. Muito bem. Eu não acordei a tempo de vir de São Paulo até aqui de manhã. Mas é o seguinte, o Node.js, se você olhar a documentação dele, logo de cara ele fala que uma das fontes de inspiração dele é o Twisted, essa biblioteca Python, tá? Então, esse padrão de programação assíncrona, que está esse super hype hoje do Node.js, a gente já faz isso em Python há uns 10 anos, tá? Quando faz sentido, porque também não é a salvação da lavoura. Não existe bala de prata, né? Conhece essa frase, né, pessoal? Bom, quem mais que usa Python, então? Mega empresas, tá? A Industrial Light and Magic, que é a empresa de efeitos especiais do Jorge Lucas, usa Python há muito tempo, e outras, né? Mas eu vou falar de alguns casos aqui, ó. Vou falar de, além das mega empresas, tem assim, algumas estatísticas que mostram, tá? Por exemplo, aqui são um site que não existe, é super difícil fazer estatística de uso de linguagem de programação, porque muitas linguagens de programação têm uma quantidade grande de produção que é feita dentro, in-house, que você não sabe qual código-fonte está sendo usado, né? Mas, enfim, esse aqui é um site que mede a popularidade das linguagens de programação baseado em tráfego de listas de discussão e resultados do Google e coisas assim. O Python, nos últimos 5 ou 6 anos, aparece sempre entre as 10 mais usadas nessa pesquisa aqui, tá? Tem esse outro site aqui, ó, que mostra aqui, ó, tá aqui o Python, tá aqui o Ruby está se popularizando também, tá? Mas tem outras linguagens ali. Na frente do Python só tem linguagens que todo mundo conhece: JavaScript, PHP, C Sharp, Java e C. Portanto, o Python é a próxima que você precisa, né, aprender, tá? Aí vamos falar um pouco sobre áreas de aplicação. Então, o YouTube é feito em Python, tá? Basicamente, ele, entendeu? Assim, lógico que tem coisas escritas em Java e C++ lá, tem. Mas só são essas 3 linguagens que são usadas em produção no Google, tá? Fora JavaScript também, que tem muito, né, nas interfaces, né? Mas nos servidores do Google só roda essas 3. Então, e o YouTube já era feito em Python antes de ser comprado pelo Google, tá? E até na época, como eu faço muito esse tipo de palestra de marketing, eu falei, putz, que pena que o Google comprou o YouTube, porque a gente tinha 2 mega cases, né, de web, o YouTube e o Google. Agora é o Google. Mas enfim, tá? A Globo.com, ela usa Python, usa Ruby também, usa Java, usa uma série de coisas, mas a área de notícias da Globo.com, o G1, é feita usando um CMS, um sistema de publicação que eles desenvolveram internamente usando Django, que é um framework web mais popular do mundo Python, tá? O site de add-ons do Mozilla. Toda vez que você instala um add-on do Mozilla, o Mozilla, geralmente a gente nem vai nessa página, certo? Porque a interface do Mozilla, você vai lá, eu quero procurar um add-on e tal. Aquele mecanismo de atualização e instalação de add-ons do Mozilla é feito em Python, tá? O Dropbox, quem conhece o Dropbox? Beleza, então o Dropbox usa Python decisivamente. Na verdade, o cliente que roda na máquina de você é codado em Python, está codado lá de um jeito.
E a Dropbox, inclusive, é uma patrocinadora Gold Master Premium do próximo evento de Python nos Estados Unidos, a PyCon USA. Por que eles estão patrocinando? Isso é uma coisa importante de você ver em eventos de Python, tá? A gente acabou de ter a Python Brasil há um mês e pouco lá em São Paulo, né? E por exemplo, a Globo.com estava patrocinando. Por que a Globo.com estava patrocinando um evento que tinha 300 pessoas? Porque eles queriam atrair mais audiência para o Faustão? Não. Na verdade, a motivação deles é recrutar, porque eles estão sempre precisando contratar gente que trabalha com Python. A Dropbox, o Google, a Industrial Light and Magic, empresas assim, patrocinam a PyCon americana pelo mesmo motivo. Porque eles querem estar em contato com a comunidade para recrutar pessoas. Tá? Bom, o Google App Engine é uma plataforma de deployment de aplicações web muito interessante do Google, que suporta apenas Java e Python hoje em dia. Lógico que com o Java você pode usar o JRuby e tudo mais. Você também pode usar o JPython, o Jython, que também existe. Mas depois vamos lá. Essa aqui é a Defound é uma empresa de computação, que faz software de computação gráfica, que faz o Nuke, que é um software usado em todas as grandes produções de computação gráfica dos últimos anos, realmente importantes. Tá? E o Nuke, ele é parecido com o Blender. Quem conhece o Blender aqui? Olha que legal, muito bom. No sentido que ele é escrito em C++, o Nuke, mas a interface dele é escrita em Python, que nem o Blender. Então isso permite que cada produtora, na hora que vai fazer um filme, customize a interface de acordo com as necessidades do filme. É uma vantagem competitiva importante. Tá? Então eu já falei da Industrial Light and Magic e vou falar da Autodesk, que é o seguinte, o Python assumiu uma importância hoje fundamental no mercado de computação gráfica. Tá? Eu fui convidado para dar um curso de Python numa produtora de computação gráfica 3D lá em São Paulo, há 2 anos, e o diretor da empresa falou para mim assim, então, Luciano, antigamente tinha várias linguagens de scripting que o pessoal usava para fazer várias coisas diferentes na computação gráfica, mas hoje em dia padronizou, todo mundo só usa Python. E esse caso do Maya é um exemplo da importância realmente do Python nesse mercado, porque o Maya é um software de 3D que já existia desde o início com uma linguagem de scripting própria, chamada Mel. Quem já trabalhou com Maya aqui? Então, tinha lá a Maya Extension Language, que era uma coisinha lá com sintaxe de C, né? Uma linguagem de scripting embutida. Então, quer dizer, já tinha uma linguagem de scripting embutida. Por que há 2 anos atrás a Autodesk resolveu gastar dinheiro implementando também Python dentro do Maya? Tá? É por causa da pressão do mercado, entendeu? No mercado de computação gráfica, hoje em dia, uma ferramenta que não tem uma API para Python é caída e ninguém está afim de usar. Tá? O Inversarius é um software de análise de imagens de tomografia e ressonância magnética, feita lá em Campinas, no Sempra. É software livre, é um exemplo muito legal de uma aplicação GUI, usando uma biblioteca chamada WXPython. E é software livre, dá para vocês verem fonte disso aí. O Civilization 4 é um case famoso de Python embutido. Também tem um jogo massivo chamado EVE Online, que é escrito em Python no server-side. Esse aqui é um exemplo bobo de um software open source, mas é um clone do Guitar Hero, que é open source escrito em Python e tem, tipo, sei lá, 500 linhas de código. É bem pequeno. Os sites do FBI e da CIA usam Plone, que é um CMS feito em Python. Tá? E aí, por que essas instituições usam FBI, quer dizer, o FBI e a CIA usam Python? Provavelmente porque eles andaram lendo vários reportes que tem por aí, que dão conta que o Plone, entre os gerenciadores de conteúdo open source, é o mais seguro. Tá? O site Brasil Gov.br, que é o principal portal do governo federal brasileiro, usa Plone também, e a Câmara dos Deputados também, um monte de outros projetos open source. Então, pessoal, basicamente essa primeira parte aqui é para dizer, olha, vale a pena estudar Python, porque é fácil de aprender, é fácil de fazer coisas, e tem muito mercado que não é só mercado de desenvolvimento web. Isso que é importante. Tá? Então, falar um pouco sobre algumas características da linguagem. Tá? Uma coisa que eu acho que foi muito bom a popularização do Python e do Ruby é que essas duas linguagens mostram uma coisa que antes não era tão evidente, que é o seguinte: é possível fazer uma linguagem de scripting bem feita, certo?
estou falando isso porque JavaScript e PHP, que são as duas linguagens de escrita mais conhecidas, ninguém pode dizer que elas são super bem feitas, né? Eu já trabalhei com PHP e eu sei que uma das coisas mais irritantes do PHP é a inconsistência das APIs, por exemplo. Cada hora é de um jeito, né, e tal. A linguagem também não nasceu orientada a objeto, virou orientada a objeto depois, isso tem problemas até hoje e tal. Tem funções que levantam exceções, outras retornam códigos de erro, né? E o JavaScript também tem problemas estruturais seríssimos, porque é uma linguagem que foi inventada em 2 semanas. Isso, quem for ler a história do JavaScript pode saber, né? E até hoje tem problemas. Como é que faz para consertar isso se está rodando em zilhões de browsers no mundo e tal, né? Então, Python e Ruby são linguagens que foram desenvolvidas, maturadas ao longo de muitos e muitos anos, tá? Python já tem 20 anos, Ruby tem um pouco menos, mas que começaram com uma pequena comunidade e um desenvolvedor que não estava com pressa, o líder do projeto Python, que é o Guido Van Rossum, não estava com pressa, o Mats também não estava com pressa, e eles conseguiram desenvolver linguagens muito bem feitas. Então, por exemplo, erros básicos de linguagens de scripting que eles não cometeram, tá? Agora eu vou falar de Python, porque eu já estudei Ruby, mas eu estou meio enferrujado. Mas em Python, por exemplo, você não é obrigado a declarar variáveis, mas você é obrigado a inicializá-las, tá? Isso é uma coisa que faz uma diferença tremenda na qualidade de vida do programador. Quer dizer o quê? Que eu não posso falar C igual a A mais B se eu nunca defini B. Entendeu? Essa história de undefined que tem no JavaScript é uma imbecilidade, na verdade. Certo? E ela é uma imbecilidade maior ainda quando combinada com esse segundo erro que outras linguagens de scripting, como PHP e JavaScript, cometem, mas o Python não cometeu, que é a questão de tipagem fraca. O Python não tem tipagem fraca, tem tipagem forte, só que é tipagem dinâmica, como o Ruby, tá? Então, isso significa que ele não faz conversões automáticas nas suas costas, tá? Por exemplo, se você tem o A que é 9 e o B que é 10, mas o 9 é uma string, você manda somar, ele vai falar, ó, desculpa, não tem, cara. Eu não sei como faz para concatenar uma string com int. Ou você converte esse para int ou esse para string, daí vai dar certo, né? Tá? A primeira característica que eu já falei, a linguagem suporta sobrecarga de operadores e herança múltipla, que são características que não tem em Java, por exemplo, ou em C++, em C#. Eu falo isso porque hoje em dia muita gente aprende orientação a objeto em Java e perde algumas coisas que são interessantes. Eu acho que sobrecarga de operadores, por exemplo, é uma coisa muito interessante. Aquele exemplo da planilha que eu mostrei, ele funciona com poucas linhas de código por causa da sobrecarga de operadores. Tá? Ele usa exceções. E como a exceção é uma coisa muito antiga na linguagem, todas as bibliotecas trabalham com exceções, o que dá um conforto muito grande, sabe? Quando você chama uma função, você sabe que você pode confiar no resultado dela. Você não precisa checar para ver se é um código de erro, não tem código de erro. Ou ela vai retornar um resultado, como ela deveria, ou então se ela não conseguir, ela vai levantar uma exceção. Então, tá? Ela tem namespaces, módulos e pacotes que permitem a construção de programas muito grandes, tá? Nesse sentido, inclusive, ela tem uma vantagem em relação ao Ruby, porque a maneira de importação de módulos do Ruby, quando você faz um require, você está importando todos os símbolos daquele módulo. E isso, às vezes, quando você está trabalhando com bibliotecas grandes e muitos módulos, pode causar confusão. No Python, você é explícito. Você fala from o módulo tal, importe a função tal, a função A, a função B, a função C. Tá? Então, você sabe exatamente quais são os símbolos que estão no seu espaço de nome local que vieram de qual módulo. Tá? As implementações. Tá? O Python tem também um cenário muito rico de implementações, diferentes implementações da linguagem. Tá? Existe o CPython, que é o interpretador Python padrão, que é escrito em C, é o que vem pré-instalado no Linux e no macOS 10, e que você basicamente instala no Windows também. Mas existe o Jython, que é um Python implementado em Java, que roda sobre a JVM. É bastante maduro. O Django, que é esse framework web muito popular, já roda inteirinho em cima do Jython. Tá? O IronPython é o Python implementado em C#, que roda sobre sobre o Common Language Runtime do .NET. E o PyPy é uma implementação em Python do Python. Tá? Parecia uma brincadeira, não, nunca parecia uma brincadeira, mas parecia um projeto acadêmico. Esses acadêmicos inventam cada coisa, né?
Bom, mas na verdade é o seguinte, está acontecendo uma coisa muito interessante. Esse ano, o PyPy começou a atingir um nível de desempenho que ele começou a bater o CPython em quase todos os benchmarks. Tá? Tem um outro benchmark só que o PyPy não ganha do CPython. E isso tem uma lição muito importante, gente. Quando se fala por aí, às vezes as pessoas criticam linguagens dinâmicas como Python e Ruby por causa de problema de desempenho, mas na verdade é o seguinte, não é só a questão da geração de código de máquina, enfim, não é só características implícitas de baixo nível da linguagem que vão determinar se ela tem alto desempenho ou não. Às vezes, numa linguagem de nível mais alto, você consegue produzir uma solução de melhor desempenho porque você consegue ir mais fundo na arquitetura, entendeu? Na definição do algoritmo apropriado, da maneira ótima de resolver, coisa que às vezes, quando você está programando em C, quem já programou em C aqui? Legal. Então vamos combinar que quando a gente programa em C, a hora que o programa funciona a primeira vez, a gente, ufa, beleza, ninguém vai sair utilizando código em C, né? Na verdade? Então, em Python não. Em Python você consegue ter um resultado mais rápido, você tem tempo de otimizar, de pensar como melhorar isso, né? Tá? Então, tem muitos gurus que estão falando que o PyPy vai virar daqui a alguns anos o Python principal, tá? Enfim, então, por que vale a pena aprender Python, e não só como uma linguagem didática, mas também como uma linguagem para você usar profissionalmente na sua carreira, seja lá qual for a sua carreira ligada à TI, tá? Porque tem uma omissão aqui, tá? Uma outra área em que o Python está ganhando uma importância fundamental é na área de administração de sistemas, tá? Muitas empresas estão adotando Python em vez de Bash para fazer automação dos seus sistemas, tá? Enfim, então é uma linguagem que é um ótimo envolvimento em você, porque é uma linguagem que tem muitas áreas de aplicação. Tem um monte de livros interessantes que você pode ler para aprender Python, inclusive em português, tá? Esse livro aqui não tem Python no título, mas é sobre programação de games em Python, e é muito bom. Tem esse outro livro aqui, enfim. Tem a Khan Academy. Quem já ouviu falar da Khan Academy? Então, a Khan Academy é um site que tem vídeos que ensinam química, física, e agora eles começaram a ensinar computação, e a linguagem que eles escolheram para ensinar computação é Python, tá? Enfim, no Google tem material lá, tem muito material, tá? E isso aqui está desatualizado, desculpa, já passou isso aqui, vocês perderam. Mas é o seguinte, o nosso site da comunidade brasileira é o Python.org.br, tá? Lá é um wiki, e lá você vai conseguir links para o nosso Google Groups do Python Brasil, que é onde a gente troca ideia. E aqui eu menciono alguns livros de colegas nossos. E é isso aí. Eu já extrapolei um pouco o tempo. Se tiver uma pergunta, né? Pode ser? Uma pergunta, né? Quem tem uma pergunta para fazer? Vamos. Quem quer fazer a pergunta? Oi, eu tenho um pouco mais que um, mas acho que não vai dar tempo, então eu pergunto só um. Como é que o PyPy pode ser mais rápido que o CPython se, tipo, ele é um compilador ou um interpretador de Python também? Então, essa é uma ótima pergunta, mas na verdade é o seguinte, hoje em dia, você sabe que tem certas coisas que já não são mais tão claras quanto antigamente, né? Antigamente você tinha lá sexo masculino e feminino, né? Computação não tem que Então, antigamente você tinha linguagens compiladas e linguagens interpretadas, tá? Então, o que acontece? Eu vou te contar uma coisa. O Python, ele é tão compilado quanto Java, ou tão interpretado quanto Java. Por quê? Ambas linguagens compilam o que você escreve para um bytecode intermediário, e esse bytecode é que é executado. Então, o que acontece com o PyPy é que o PyPy tem um JIT, um Just-in-Time Compiler, como tem na máquina virtual Java. Então, esse JIT, ele consegue observar o comportamento de um programa rodando que já está em formato de bytecode, em memória, e ele começa a perceber que tem um laço, por exemplo, que está consumindo muito tempo, e ele reescreve esse laço em linguagem de máquina. Então, isso é uma otimização que não foi feita até hoje no CPython, porque ela é muito trabalhosa de fazer direito em C, mas usando o Python como linguagem de implementação foi possível fazer.
Entendi. E é porque, tipo, o Ruby não tem isso. O Ruby é totalmente interpretado, né? Ou tem isso também, vamos ver se... Olha, quando eu mexi mais com o Ruby era 1.8. Naquela época o Ruby era interpretado na árvore sintática, então ele não gerava bytecode. Me falaram que o 1.9, estava na época sendo desenvolvido, alguém pode confirmar? 1.9 já usa bytecode, não é isso? Ou não? Sim ou não? Ninguém sabe. Sei lá. Os rubistas foram todos embora, eles não gostam de paz. Sei lá, eu ouvi falar que isso é uma tendência, acho que já tem no 1.9 ou vai ter no 2.0. O Ruby vai migrar para uma arquitetura igual, onde implementa para bytecode, compila o fonte para bytecode e executa o bytecode. Tá bom? Beleza, depois eu pergunto mais. Valeu. Eu vou estar aí, meu Twitter é @Luciano e o meu e-mail é luciano@ramalho.org. Falou? Obrigado, pessoal.